Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Preste bem atenção, né? Vamos aqui. A síndrome dos brancos acerca dos negros, ok? A síndrome dos brancos acerca dos negros é muitíssimamente bem retratado em um filme chamado de Planeta dos Macacos, que vamos aqui debulhar agora em seus pormenores aqui. Vamos esmiuçar, né? Então preste bem atenção. E esse filme, Planeta dos Macacos, é uma franquia, né, de ficção científica onde seres humanos e macacos inteligentes, preste bem atenção, eles vão se confrontar, tá entendendo? Eles vão aí guerrear, né? Você vai ver que tem uma parte de uma cena de um dos filmes, né? Onde o cara vai para um planeta, se perde lá, chega lá, ele é capturado. Porque lá só tinha macaco. Só tinha macaco. Quando ele volta para o planeta Terra, o, o planeta Terra estava totalmente dominado, meu irmão, pelos macacos. Tá entendendo? Então o filme ele tem, sabe, um racismo aí meio que, sabe, meio que oculto, sabe? Mas a gente vai destrinchar aqui agora e você vai ver que os negros eles são fantásticos, tá entendendo? Então a síndrome dos brancos é essa, é que os negros dominem a ponto de dominar eles em todas as áreas. Tá entendendo? Então, o filme, né, que foi uma franquia de ficção científica, onde os seres humanos ficavam se confrontando aí com vários macacos, mostrou o medo nítido e claro, né, o atormento, o pesadelo dos brancos acerca dos negros de tomarem aí o pódio, né, tomarem aí o lugar onde os brancos acham que eles são superiores, né? A série, né, começou em 1963 com o autor francês Pierre Bourdieu, na novela de 1963 que logo virou o que filme, tá entendendo? E quando virou filme, aí você vai ter que entender a filosofia, né, do enredo que o filme quer passar. Em uma época em que praticamente era dominante assim, sabe? O racismo, sabe? Onde imperava ali o racismo dos brancos contra os negros, tá entendendo? E os negros, eles sempre tentaram, né, igualar-se aos brancos, só que os brancos, eles temiam, né, a capacidade dos negros e eles não queriam de maneira nenhuma que os negros crescessem, porque se crescer eles realmente dominam. E a gente vai navegando aqui, a gente vai aí pegando essa visão aí. Então assim, pessoal, foi através desse filme chamado de Planeta dos Macacos que na verdade se mostrou ali de forma visível o temor dos brancos sobre os negros, né? Aí em 1910, né? Em 1910 vai acontecer uma luta entre um negro, porque negro só lutava com negro e branco só lutava com branco. Tá entendendo? E aí, de tanta insistência, né, o negro pedindo para lutar com o branco, para mostrar que era o mais forte, mais poderoso, aí armaram, né, todo aquele tipo de palco tal, né? Armaram ali o ringue e tal. E aí em um público de mais ou menos 20 mil pessoas, só brancas, iam ver um massacre do branco sobre o negro. Preste minha atenção. O nome do negro, que era campeão entre os negros, era Jack Johnson. Tá entendendo? Já o peso pesado dos brancos era Differman. E aí a luta ocorreu em 1910, mas parou a América do Norte, meu irmão. Parou a América do Norte. De um lado, o melhor dos negros e do outro lado, o melhor dos brancos. Tanto é que o racismo era tão pesado que o próprio pugilista branco ele não queria nem lutar porque ele se sentiu imundo
para lutar com o negro. Tá entendendo? E ele falou assim, eu vou lutar porque eu tenho que honrar a superioridade branca. E o que foi que aconteceu? A luta aconteceu em 1910, com o público total só de branco ali, né? Empresários, tal, só gente poderosa, 20 mil pessoas ali, né? Telespectadores. E ali foi mostrado ali também nas televisões, né? Da época. Aí todo rádio, tal, todo mundo ali esperando o branco massacrar o negro, porque na mente dos brancos eles eram superiores aos brancos. Ou os brancos eram superiores aos negros. Isso mesmo. Os brancos se achavam superiores aos negros, né? E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu, meu irmão, que esse Jack Johnson, esse negro, né, que o cara era um verdadeiro guarda-roupa, meu irmão. O cara tinha quase 1,90 m, meu irmão. Pesava não sei quantos quilos aí, quase 120 quilos. O cara brincou de bater no branco. Tá entendendo? Mostrando que a raça negra, ela é realmente incrível, ela é predominante. E não tem como você tirar os negros, né, de certas situações, porque eles, quando chegam, eles dizem, esse território aqui é meu, eu vou ficar e acabou. E aí, o primeiro negro, ao se confrontar com o branco, o negro vai dar uma surra, um baile, uma humilhação perante 20 mil pessoas em 1910. Isso aí vai gerar até morte nos Estados Unidos, tá entendendo? E mais tarde, uma cidade ali né, dos Estados Unidos, que se eu não me engano, era Manhattan, não sei qual era a cidade, onde os negros começaram a evoluir, meu irmão. Mas evoluir tanto que deixou o PIB de alguma cidade branca no chão, no chinelo. Aí tinha uns caras chamados de uma religião chamada de KK, que era uma espécie de nazismo americano. Os caras foram lá, meu irmão, viu que eles estavam crescendo demais. E aí armaram todo um tipo de um esquema para poder massacrar e destruir aquela cidade negra. E aí a cidade negra realmente foi massacrada, porque eles não aceitaram, né, que os negros crescessem tanto quanto os brancos. E ali, meu irmão, várias casas de negros foram saqueadas, queimadas, vários negros morreram. Os KKs, né, eles foram lá, invadiram e tal. Ali, eu acho que foi em Manhattan, né, se não me engano. E ali houve aquele massacre. Ali, inclusive, usaram até avião, os brancos usaram até avião de guerra mesmo, para poder destruir com a cidade dos negros, que estava com PIB, né? Esse estado negro estava com um PIB superior aos outros estados. Ou seja, eles não aceitaram o crescimento dos negros. Tá entendendo? Aí, para não ficar só nas minhas palavras, em 1936, nas Olimpíadas, né, eu acho de Berlim, estava ali um homem chamado de Adolf Hitler, né? E quem era Adolf Hitler? Adolf Hitler é aquele cara lá que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, né, com a loucura dele, da raça ariana, né? A raça ariana era superior. E nessa aí, meu irmão, quando na corrida, né, um negro norte-americano chamado de Jesse Owen, ele vai pegar os germânicos, os alemães e vai botar no chinelo, meu irmão, e vai vencer a prova, fazendo com que Hitler entendesse que os negros, eles existem e eles são superiores aos brancos. Tá entendendo? E aquilo ali, meu irmão, realmente angustiou muito Hitler, né? Que burlou a mente de Hitler. Hitler ficou realmente pilhado, viu? Ficou revoltado ao ver um negro americano, Jesse Owen, roubar a cena da marca dele, Ariana, né? Que ele estava divulgando lá, estava publicitando lá, estava mercanejando lá. E ele viu realmente um negro superar como sempre, se deixar ele chega e diz, esse território aqui é meu e acabou. O território aqui é meu e acabou, meu irmão. Aí você vai ver que tem um brasileiro também que vai para as Olimpíadas lá na Rússia, né? Em 1980, chamado de João do Pulo, nosso brasileiro. O cara tinha 41 anos, meu irmão. João do Pulo. O cara tinha 41 anos, meu irmão.
João do Pulo tinha 41 anos, tá entendendo? E ele, né, tinha que fazer um salto, né, triplo para poder conquistar a medalha de ouro. Mas o que foi que aconteceu? Ele viu a medalha de ouro escapar, tá entendendo? Muito por conta de um esquema já traçado nos bastidores pelos russos, ou seja, os russos tramou tudo para que esse negro chamado de João do Pulo não vencesse os russos brancos. E o que foi que eles fizeram? Quando João do Pulo pulou a primeira vez, ele já ganhou a medalha. Ninguém superava ele mais. Aí o que foi que os russos fizeram? Os juízes foram lá e anulou o primeiro pulo, anulou o segundo, anulou o terceiro, foi anulando. E aí o cara, né, o cara vai cansar, meu irmão. E ele pegou, bateu um pulo lá que ele não alcançou nem a metade. E ali os russos superou eles, mas na covardia. Porque se bate de frente ali, João do Pulo superou eles em tudo ali. E João do Pulo veio para casa abanando, né? Humilhado. Enquanto os brancos russos, né? Eles vieram e ganharam o ouro. Muito por conta de quê? Muito por conta do racismo, meu. Porque se deixar os negros, eles superam os brancos em muita coisa, sabe? Em muita coisa mesmo. Principalmente, meu irmão, nas modalidades esportivas que nós vamos falar aqui agora. Já falei aqui, né? De Jack Johnson, né, que é esse pugilista, né, que massacrou Differman, que é o pugilista branco, né, de peso pesado. Esse Jeffrey, ele tomou uma sequência, meu irmão, de socos aí e foi humilhado em público, com mais de 20 pessoas ali e telespectadores, né, ali nos Estados Unidos espalhados no território, o que causou morte, né, e perseguição aos negros, que eles não queriam que os negros, que o racismo era muito forte, eles não queriam que o negro Jack Johnson superasse aí o branquinho dele lá, né, Different. E aí, infelizmente, Johnson venceu e foi perseguido. Tá entendendo? Mostrando que a raça negra, meu irmão, ela realmente é uma raça abençoada por Deus. Tá entendendo? Você vai ver que nos ringue há uma predominância da raça negra. Você vai ver que Muhammad Ali é negro. Você vai ver que Evander Holyfield é negro. Você vai ver que George Foreman é negro. Você vai ver que Mike Tyson é negro. Tá entendendo? Você vê a predominância dos negros literalmente dominando, meu irmão, o boxe. Não tem para onde correr. O gado boxeador é entre os negros, porque branco não entra. Se entrar, eles apanham. Tá entendendo? Aí você vai pro futebol, você vai ver que o rei do futebol é o quê? O negro. Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Veja que o Brasil só é pinta muito por conta de quê? Do produto da etnia negra que já existia aqui. Essa mescla aí de brasileiro com índio, tal, branco, gerou um poderio, sabe? Um poderio aí de produto bélico, né? De uma etnia muito forte para o futebol. E aí, nós brasileiros desfrutamos aí de sermos pentacampeão do mundo, muito por conta de quê? Do material negro, tá entendendo? E aí você vai ver que na Europa também já está formando, na Europa assim, um novo Brasil que é a França, né? A França é o novo Brasil da Europa. Com filhos de imigrante negro, a França tem se tornado a maior potência, sabe? Bélica de futebol mundial da Europa. Tá entendendo? Muito por conta de quê? Dos filhos de imigrantes. E que filhos de imigrantes são esses? Negros que vêm, né, de respectivo país, como o Senegal. Você vai ver que em 98 a França tinha 80% de jogadores negros. Tá entendendo? Aí você vai pegar a França agora, que venceu aí a última Copa de 2018, você vai ver 80% dos jogadores negros são filhos de imigrante que tá levando título para um país literalmente branco, que é a França, da Europa. Tá entendendo? Onde os negros passou a dominar o futebol. Você vai ver que a Holanda é muito forte, muito por conta de quê? Do crescente,
sabe, produto afro-negro dentro do seu território holandês. Muitos jogadores negros ali têm, na verdade, colocado a Holanda como uma potência também do futebol. A Alemanha, a Suíça, a Suécia também, eles estão aderindo, né, aí aos poucos, a espaço para os negros em suas seleções, o que antigamente isso não acontecia, né? Então você vai ver que os negros, eles são predominantes no futebol, eles são predominantes no basquete, são predominantes em qualquer modalidade esportiva, porque se na verdade abrir espaço, eles crescem. Eles crescem mesmo. Você vai ver que no basquete, você vai perceber o domínio absoluto dos negros. Nesse esporte, você vai ver quem é o rei do basquete, Michael Jordan, um negro. Quem é o rei do futebol é Pelé, tá entendendo? Mas no basquete o rei é Michael Jordan. E outro grande gênio do basquete foi Kobe Bryant, sabe? Outro gênio também. E você vai descer, você só vai ver negro, meu irmão. Tá entendendo? Você só vai ver negro. Antigamente, né, as corridas, elas de Fórmula 1, elas só tinha mais branco. Mas aí entrou um cara chamado de Hamilton, né, que esse cara já superou Schumacher, meu irmão. Aquele germânico que sofreu acidente. Mostrando que se abrir espaço, os negros vai dominar. Aí você tá entendendo que o filme Planeta dos Macacos quis passar, a síndrome, o medo, é de que os negros dominem tudo, inclusive os esportes, inclusive a política e toda a área, sabe, de atuação, e coloque os brancos no chinelo. E eles com medo, esse francês, ele temeu essa situação e fez um filme chamado de Planeta dos Macacos, mostrando que no futuro os negros sim iam predominar. Inclusive Tele Santana falou que o continente africano no futuro ia ser uma das maiores potências futebolísticas do mundo, tá entendendo? Aí você vai que na corrida de atletismo, você vai perceber que os negros também são frequentemente predominantes. Sabe? Você vai ver aí, ó, negros como Michael Johnson, né? Michael Johnson dos Estados Unidos, você vai ver Usain Bolt lá, né, da África do Sul. Você vai ver Jacobs lá da Itália, mas ele é negro, é italiano, mas é negro. Aí você vai ver também corridas de São Silvestre, né, onde quenianos e onde etíopes, eles ficam ali, né, predominantemente se auto-rivalizando um contra o outro, porque não tem ninguém para concorrer com eles, então eles têm que concorrer entre si mesmo, né? Você vai ver que até as negras superam qualquer uma mulher aí mesmo correndo, tá entendendo? Porque eles realmente, eles são muito fortes. Então, no atletismo, certo? De corrida, meu irmão, onde você botar na savana, em qualquer lugar, na São Silvestre, né? Você vai ver o Usain Bolt correndo aí, 100 metros, 200 metros, você só vai ver negro, meu irmão. Branco, eles não têm a força que o negro tem, tá entendendo? E aí, você vai para onde agora? Você vai para o beisebol. Quando você chega no beisebol, você vai ver que quando os brancos ele abrem a guarda, os negros aos poucos vai ganhando o quê? Vai ganhando predomínio, sabe? Vai ganhando território e aos poucos vai dominando o beisebol, sabe? E mais tarde, em outra modalidade chamada de golfe, os brancos abriram a guarda, meu irmão, e mais um negro entrou e mostrou quem é que domina esse esporte, chamado de Tiger Woods. Esse negro é o melhor do mundo. E o golfe é para gente branca, mas abriram a guarda e um negro entrou, mostrando que a síndrome do filme Planeta dos Macacos é uma profecia que há de se cumprir, né? Onde os negros realmente vão dominar aí através dos esportes o mundo, meu irmão. E
esse Tiger Woods, esse negro, ele é o maior, sabe, o maior jogador de golfe da história. Aí você vai pro futebol americano, né? O futebol americano é aquele futebol truncado lá, que os caras tudo forte e tal. Aí você vai ver a predominância, mesmo, absoluta e absurda dos negros. Você vai ver ali Jerry Rice, você vai ver Jim Brown, você vai ver Tyler, você vai ver Walter Payson, você vai ver Benjamin, você vai ver ali Barry Sanders, você vai ver uma série de negros ali dominando, meu irmão, futebol americano, certo? São os maiores e os melhores da história, mostrando que realmente os negros, eles quando entram mesmo, eles entram realmente para dominar, tá entendendo? Você vai ver que no UFC o predomínio é de negro. Você vai ver que no MMA o predomínio também é de negro, sabe? Então tem esporte que eles tentam se blindar, né? Se fechar, porque se deixar os negros entram. Até agora a natação é um esporte só de patricinho de branco, né? No dia que abrir a guarda e botar um neguinho ali, o neguinho vai, meu irmão, brocar ali, vai se tornar o melhor do mundo, porque eles são os melhores, sabe? Isso aí na natação, em algumas modalidades eles blindam ali porque eles dificultam a situação para que os negros não venham, na verdade, se tornar aí dominante, né? Eles querem sim. E não se lembra daquela brasileira chamada de Daiane dos Santos, uma negra, uma menina, sabe? Ela foi lá no meio das branquinhas lá, das romenas, das russas, das norte-americanas, das chinesas, tá, pá. E foi lá, minha mãe mostrou que ela é a melhor e pronto, e ela dominou. Tá entendendo? Mostrando que a raça negra, meu irmão, ela é uma raça abençoada, tá entendendo? Então, assim, os melhores cantores do planeta Terra são negros. Quem diga são a produtora da Motó, né? Essa gravadora chamada de Motó, ela, na verdade, conseguiu rivalizar com a MTV, meu irmão, norte-americana, em uma época que a MTV não dava espaço para cantores negros. Aí só alguns negros aí muito bem retados, como Diana Ross, né, como Steve Wonder, né, ainda uns bala mesmo aí de ponto, mas era muito pouco. Ele não dava espaço, muito pouco mesmo. Mas aí vai surgir um neguinho aí, né, um negrinho chamado de Michael Jackson. Esse cara, ele vai chegar ele vai bagunçar, meu irmão, a MTV. Ele vai ser aplaudido de pé, como o Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido de pé, sabe? Em pleno estádio do Real Madrid. O Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido, um negro foi aplaudido em pleno Santiago Bernabéu, ali, estádio do Real Madrid. Michael Jackson, ele foi aplaudido na MTV, quebrando ali as barreiras do racismo. Deus, ele faz assim. Deus, ele usa quem ele quer. Então eu vejo a mão de Deus em vários lugares, sabe? Minha visão eu tenho uma cosmovisão, né? Uma visão diversificada. Eu não fico prendido aí, restringido, limitado a essas questões religiosas que nos cega, né? Jesus veio e os fariseus, por só pensar e ver um critério, acabou sendo surpreendido aí. Porque eles tinham várias regras na mente dele e achou que Deus ia se encaixar nessas regras dele, e acabou Jesus vindo e eles não perceberam. E Michael Jackson, ele vai para a MTV e ele faz um show ali, meu irmão, onde os brancos, eles levantam e aplaudem o negro. E ali Michael Jackson consegue ali destronar muitos cantores brancos e se torna o rei do pop. Assim como Pelé é o rei do futebol. Assim como, né? Assim como Michael Jordan é o rei do basquete, sabe? Assim como Muhammad Ali é o rei do boxe. Ou seja, onde você deixar os negros, eles vão dominar. Então o filme Planeta dos Macacos, na verdade, retrata esse medo aí, essa síndrome do medo dos brancos, em que um dia os negros, eles vão de dominar
muita coisa, de 60% a 80% no mundo. Então, é um filme que passa desapercebido, mas a realidade é essa.